Olá a todos! Hoje comemora-se o Dia Internacional das Vítimas do Holocausto e o grupo constituído por mim, Rubén Costa, Leilanda Marques, Emma Antunes e Beatriz Morgado decidimos realizar este vídeo para vos mostrar um pouco sobre o que é o Holocausto. Esperemos que gostem e, por favor, não adormeçam e estejam atentos. Queria antes colocar-vos a seguinte questão: o que foi para vocês o Holocausto? Holocausto, também conhecido pelo que foi o maior genocídio ou assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, através de um programa sistemático de extermínio étnico realizado pelo Estado nazi, liderado por Adolf Hitler e pelo Partido Nazi. Antes de continuarmos a explicação do que foi o Holocausto em si, muitos de vocês devem estar a perguntar como tudo aconteceu, quem foi Adolf Hitler, em que altura aconteceu, o porquê de ter acontecido e muito mais. Ou talvez não. Mas bem, nós iremos esclarecer todas as vossas dúvidas e as certezas de seguida. Tudo começou quando em 1933 Adolf foi nomeado chanceler da Alemanha. Guiado por ideias racistas e autoritárias, este influenciou grande parte da população, criando o seu partido denominado por Partido Nazi. A sua influência na Alemanha ia crescendo sem precedentes, e este tornou-se a maior autoridade do Terceiro Reich. Mas estamos para aqui a falar de história sem ainda termos explicado quem foi Adolf Hitler. Antes de explicarmos muito resumidamente, gostaríamos que algum de vocês nos dissesse quem foi este homem tão adorado e ao mesmo tempo tão odiado na história. Para os que não sabem, este foi um político alemão, líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, neste caso, o Partido Nazi, e o responsável pelo maior assassinato em massa já referido há pouco. Muitos anos antes de se tornar chanceler da Alemanha, Hitler já era obcecado pelas questões raciais. Nos seus discursos, este apresentava convicções muito fortes relativamente à pureza racial e à superioridade da raça germânica, a qual ele se referia como raça ariana. O ideal da raça ariana seria de uma pessoa loira, alta e de olhos azuis. Porém, digam uma coisa, acham que faz muito sentido ele acreditar e enaltecer nesta suposta raça, sendo que ele é completamente o oposto deles? Ao mesmo tempo que este enaltecia esta suposta raça ariana, desprezava por outro lado não só os judeus, como também os ciganos, arianos deficientes, incluindo doentes mentais e pessoas com deficiência visual e auditiva, negros, homossexuais, entre muitos outros. Antes da Segunda Guerra Mundial, surgiu também o Plano Nazi para exterminar os judeus, chamado de A Solução Final. Esta foi implementada por fases. Depois do Partido Nazi assumir o poder, o governo alemão criou progressivamente leis antissemitistas, ordenou e incentivou ataques contra os judeus e deu início à sua eliminação através do processo de implementação da raça ariana. O antissemitismo é um dos pontos de partida para tentar compreender a tragédia que se abateu sobre milhões de pessoas durante o Holocausto. Ao longo da história, os judeus enfrentaram diversas formas de preconceito e discriminação, que em conjunto se denominavam de antissemitismo. Devido ao facto de estes não partilharem das mesmas crenças religiosas da religião cristã, surgiram não só conflitos religiosos, como também existiram ainda conflitos económicos. Em tempos de dificuldades políticas, sociais e económicas, os judeus eram vistos como a causa dos problemas da população, sofrendo diversos ataques por parte das multidões enfurecidas que, incentivadas pelas autoridades locais, massacravam moradores, violavam mulheres e vandalizavam casas e lojas de comércio. Mas atenção, continuem atentos, porque ainda há muito mais para vos contar. Após o início da Segunda Guerra Mundial, as políticas antissemitistas passaram a ser um instrumento do plano nazi. Primeiramente foram estabelecidos guetos, sítios para onde foram confinados judeus de todas as nacionalidades. A vida nos guetos era insuportável, havia superlotação de pessoas, não havia saneamento básico, a comida era escassa e as pessoas viviam na miséria. Durante os longos e severos invernos europeus, a maioria das pessoas não possuía roupas adequadas ao frio, devido à fome, ao frio, aos maus tratos a que eram submetidas e a outras condições de miséria total. Estas ficavam cada vez mais fracas e suscetíveis a diversas doenças. Muitas morreram e outras suicidaram-se, diversas crianças ficaram órfãs e muitas outras acabaram por morrer.
Embora o sofrimento e morte fizessem parte do cotidiano das crianças, estas não deixavam de brincar. Algumas tinham bonecas ou algum tipo de brinquedo que levaram consigo quando foram capturadas. Muitas construíam os seus próprios brinquedos usando pedaços de madeira e tecidos que encontravam. Um dos guetos mais conhecidos foi o de Varsóvia. De facto, era uma situação bastante triste, esta em que as crianças e as pessoas viviam, não concordam? Porém, a vontade de viver era muito maior do que a vontade de morrer. Mais tarde, os judeus começaram a ser deportados para campos de concentração através de comboios. Cobaias, um autêntico terror. Campo de concentração ou de extermínio mais conhecido e onde aconteceram os maiores horrores é o de Auschwitz. Próximo ao final da guerra, quando a força militar alemã estava a entrar em colapso, as forças aliadas cercaram os campos de concentração nazi. Freneticamente, os alemães começaram a remover os prisioneiros dos campos, próximos à frente de batalha, enviando-os para campos de trabalho, escravos situados dentro da própria Alemanha. No início, os prisioneiros foram levados por via ferroviária e, posteriormente, seguiam a pé em longas caminhadas que ficaram conhecidas como Marchas da Morte. Estes foram forçados a caminhar de longas distâncias, expostos ao frio extremo, com pouca ou nenhuma comida, água ou descanso. Aqueles que não conseguiam acompanhar o grupo eram assassinados a tiro. Os soldados soviéticos foram os primeiros a libertar prisioneiros dos campos de concentração nos estágios finais da guerra. A 27 de janeiro de 1945, entraram em Auschwitz e lá encontraram centenas de prisioneiros exaustos e doentes que tinham sido deixados para trás pelos alemães devido à rápida evacuação do campo. Embora os alemães tenham tentado evacuar os campos e esconder as evidências dos seus crimes, os aliados encontraram milhares de corpos empilhados como lenha, segundo as palavras de um soldado norte-americano, e prisioneiros que pareciam esqueletos vivos. Os sobreviventes reagiram de formas diferentes à liberdade. Alguns estavam ansiosos para se reencontrar com a sua família, outros sentiam-se culpados por terem sobrevivido e outros mal podiam acreditar que tinham sobrevivido. Em 1933, o número de judeus na Alemanha consistia em aproximadamente 500 mil pessoas. Estes representavam menos de 1% do total da população alemã, que era de cerca de 67 milhões de pessoas. No final da guerra, 2/3 dos judeus europeus teriam sido assassinados. Temos todos de ter consciência do que foi o Holocausto e fazer para que não volte a acontecer. Esperamos que tenham gostado e que reflitam com este vídeo. Pessoas não são números. Podiam ter sido vocês e as vossas famílias a estarem naquela situação. Para terminar, deixamos aqui uma pequena citação de um sobrevivente de um campo logo após ter sido libertado.
My whole life is a very funny story. You want me to introduce myself? My name is David S. Wisnia. I am 90 years old, a Holocaust survivor of close to 3 years in Auschwitz. When I arrived in Auschwitz itself, right after being tattooed with my number, I looked up at the SS man before that who was standing in front of me. My eyes were fixed into his belt buckle. Gott mit uns, which means God is with us. I said to myself, God is not with you and I'm going to outlive you. The first couple of weeks in Auschwitz were murder bodies. One night, about 2 weeks of dragging bodies, the cell block leader says, who can sing? Of course, everybody knew Wisnia sang. I got down and performed, and that made me a privileged prisoner. I completely, totally removed my past from me when I came to Hoboken, New Jersey. And I became a full-fledged cantor. I composed a couple of songs that are in the museum in Washington while in Auschwitz. December 1944, Nazis began evacuating Auschwitz. I was on one of the transports. Arriving in Dachau, I realized I could not survive Dachau because in Auschwitz I was a privileged prisoner. I was looking for a way to get out of Dachau. I decided I was going to escape. As we were emptying the railroad cars into the ditches, I found the shovel there. Anyway, I made my way. I walked towards the fire, towards the front, not knowing exactly where I was going. I heard a roar of a huge column of tanks. The whole column stopped for me. Out of the hatch comes out James L. Walker from South Carolina. I asked him to get me somebody who speaks Polish. He was worse than the one who spoke English. Anyway, I became a part of that outfit. Never left them until I came to the United States. Because I speak German, I took down towards the end of April and the beginning of May in Austria some of the SS to throw away their arms, and I made sure that they understood that we would treat them as war prisoners, Kriegsgefangene. And that's exactly what happened. Have a little respect for the next person. Don't care who they are, because actually prejudice, hate, winds up being death.